Fala, turma ligada aqui na TV Torcedores. Hoje eu tenho o prazer de entrevistar a jornalista Nathalie Gedra, correspondente da ESPN em Londres, conceituada, sabe tudo sobre futebol europeu. E aí, na Terra da Rainha, quem domina o futebol é a Nathalie. Agradecendo, em primeiro momento, o pessoal da ESPN, o Paulo Cobos, o Chico Vargas, que liberaram essa entrevista, e a própria Nathalie, que está aqui com a gente para bater um papo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado, Nathalie. Tudo bem, Cido? Oi, o prazer é meu e, nossa, obrigada pela paciência. Eu tava até falando isso fora do ar, mas Cido foi muito paciente comigo, porque o calendário não estava ajudando. Mas agora, hoje deu certo, graças a Deus, né? Nathalie, fala pra gente um pouquinho da sua trajetória no jornalismo, de forma breve, se possível, e o quanto tempo já você está trabalhando aí no Reino Unido. Bom, então, Cido, obrigada pela paciência e pela oportunidade de conversar com vocês. A gente já estava até tentando marcar isso há algum tempo, mas o calendário não estava ajudando. Mas essa é a minha sétima temporada de Premier League. Eu trabalho como jornalista desde os meus 19, 20 anos, meus primeiros estágios, já indo para estágio de futebol. Mas eu fiz estágio em vários lugares diferentes. Eu comecei na Gazeta M, como estagiária lá, depois eu fui estagiária do Lance, depois eu fui estagiária da Globo, e daí eu me formei e fui ser repórter da Rádio Globo. Que foi a melhor experiência que eu tive, melhor decisão que eu poderia ter tomado depois de me formar. Fiquei 2 anos e meio na Rádio Globo, fui setorista do São Paulo lá por 2 anos. Adorava fazer. A rádio me ensinou muito. Assim, foi um período muito feliz, muito intenso também, porque o pessoal de rádio trabalha pra caramba. E daí depois eu fui pra Band. A Band me chamou e eu fiquei lá 3 anos. Fui repórter da Band. Depois de 3 anos, a Globo entrou em contato comigo e daí fui repórter deles por mais 3 anos. E aí chegou num momento que, na verdade, eu sempre quis morar fora. Eu queria voltar a estudar, queria fazer uma pós, queria mudar algumas coisas na carreira, estava contestando algumas coisas no jornalismo, o que eu queria, o que eu não queria. E daí decidi vir morar fora, mas vim sem nada, não vim com nada fechado, nada, né? Não vim sem emprego, né? E vim só com a minha vaga para meu visto de estudante e minha vaga para pós-graduação em gestão esportiva. E 2 meses depois a ESPN entrou em contato e falando: a gente tem a Premier League, essa temporada é exclusiva nossa, não sei o quê. Vocês querem trabalhar com a gente? Porque meu ex-marido, inclusive, trabalhou muitos anos na ESPN, né? Trabalhou 14 anos na ESPN, daí eles entraram em contato via ele. E daí foi incrível, né? A partir daí eu comecei a trabalhar para a ESPN, cobrir Premier League e aqui estamos. Com relação, Nathalie, às dificuldades para adaptação em Londres, no quesito alimentação, enfim, a profissão, o idioma, acredito que você já dominava um pouco, mas querendo ou não, é um choque mais intenso, né? Mas quais foram as suas principais dificuldades? Olha, de adaptação, eu acho que o idioma realmente eu vim para fazer um mestrado, então você tem que mostrar um nível de proficiência num exame, no IELTS. Então eu cheguei com inglês bom, mas o sotaque aqui me pegou muitas vezes, porque são muitos sotaques. Eu lembro que eu tinha um professor que era irlandês, não, escocês. E o sotaque dele era super puxado, e eu falava, gente, como eu preciso gravar as aulas dele, porque eu não entendo tudo que ele fala. Porque tem algumas regiões, tipo Liverpool, Newcastle, aí países, Escócia, Irlanda, que o sotaque é muito puxado, e às vezes eu falava, meu Deus, eu achava que eu falava inglês tão bem, e eu não tô entendendo o que a pessoa tá Em falando. si já é um pouco diferente, né? O britânico em si já tem uma diferença, Sim, uma diferenciação já é um cultural. sotaque mais carregado, exatamente. Mas assim, o idioma, ok, sem problemas. Eu acho que a principal dificuldade foi o primeiro inverno, até hoje o inverno, né? Não pelas temperaturas, mas porque os dias ficam muito curtos, então você sente falta de ter mais luz mesmo. Em janeiro chega 4 horas da tarde, dezembro e janeiro chega 4 horas da tarde, já tá escuro.
Então, isso realmente pega. E até para fazer jogo, né? Chega assim, nas primeiras temporadas você aguenta firme, mas depois, nossa, tem invernos que você fica muito cansada. Cansada fisicamente mesmo, né? Porque seu corpo tá ali produzindo energia para se manter aquecido e você tá ali trabalhando, então chega no final, você tá super cansado, sua mão já não responde mais, você não consegue mais articular direito, porque tá 2 graus e não dá mais, você nem consegue pensar direito. Mas, em relação à liga, foi uma adaptação, mas foi uma adaptação boa, né? Porque eles são extremamente organizados, mas de qualquer forma é bem diferente trabalhar com a Premier League e trabalhar com os campeonatos no Brasil. Eles são muito organizados, mas você tem que entender a organização deles. Porque senão, assim, você não tem todo o acesso, mas eles te dão um tipo de acesso que você não tem no Brasil, mas você não tem a extensão do acesso, você não tem acesso a todos os jogadores, você não vai ter 1000 entrevistas depois, eles vão te dar essa entrevista, mas eles vão te dar essa entrevista. E você tem que aprender ali que as relações são importantes também, porque se eles te conhecem há mais tempo, eles confiam mais em você, eles te ajudam mais. Então, tudo isso acaba ajudando e isso demora um tempo para você se acostumar. E o inglês tem essa coisa do over polite, né? De ser extremamente educado, extremamente contido, e eles brincam muito com isso também, né? Que eles... o inglês fala que eles... essa coisa de bottling up. Eles engolem tudo, eles não expressam. Então, quando você, por exemplo, fica frustrada que você teve um entrevistado ruim num pós-jogo, eles ficam irritados, assim, porque eles não estão acostumados a lidar com essas emoções, entendeu? Então pega mal. Você tem que saber as brigas que você vai comprar e calcular tudo, porque nós latinos somos muito emotivos, né? A gente tem tudo muito estampado na cara, e eles não estão acostumados com isso, então foi interessante, até hoje, né? É engraçado. E agora, né, eu conheço todo mundo, fiz muitas amizades na Premier League, com o pessoal de lá, e eles até brincam comigo, às vezes quando eu fico meio irritada num post-match, eles brincam, olha ela tá irritada, tá na cara dela. Mas é porque eu não consigo, né? Mas com o tempo eu aprendi como que eles funcionam e como que a gente tem que se ajustar a eles, e eles se ajustam a gente também. E hoje a relação é excelente, né? Mas é um processo, porque eles são diferentes, né? Eu imagino, Nathalie. Com relação ao que a gente vê aqui no Brasil, do preconceito, da minimização, vamos dizer assim, da mulher em si no jornalismo esportivo. Há uma diferença aí, há uma aceitação maior, você encontrou dificuldades, há uma disparidade entre o cenário brasileiro, você iniciou a carreira por aqui e consolidou ela aí no Reino Unido, mas você enxerga algum tipo de diferenciação? Há esse mesmo nível de preconceito para com a mulher trabalhando no jornalismo esportivo? Olha, eu acho que no Brasil existem mais mulheres trabalhando, mas ao mesmo tempo, aqui, eu acho que são aspectos diferentes. Por exemplo, aqui eu acho que a gente vê muito mais mulheres mais velhas no vídeo, o que eu acho muito legal, porque no Brasil parece que você tem que ter uma determinada aparência, uma determinada idade, e eu, sabe, já percebi um pouco essa coisa no Brasil de, ela tá ficando velha pro vídeo, sabe? E aqui isso não existe. Aqui as mulheres ficam mais velhas, elas envelhecem, assim como todos os seres humanos, né? E continuam no vídeo. Assim como os homens. Homens sempre envelheceram e continuaram no vídeo, né? Parecia que era uma coisa da mulher. A mulher deveria ter uma determinada aparência para estar no vídeo falando de esporte. E aqui isso é muito natural. Você tem muitas repórteres mais experientes e apresentadoras mais velhas que continuam no vídeo. Então isso eu acho muito positivo. Mas eu acho que tem menos mulheres do que tem no Brasil. E em termos de só que, por exemplo, até pelo o estilo de narração inglesa, ele é mais pausado, ele é mais, né, lento. Passado, né, mais lento. Isso. E a gente vê mais mulheres narrando. O que, graças a Deus, a gente está vendo agora no Brasil, mas demorou. A gente demorou para ter mulheres narrando, né?
Mas a gente vê muita mulher e eu vejo eles também querendo introduzir mais ex-jogadoras para ser comentaristas, porque aqui, majoritariamente, são ex-jogadores que são comentaristas nas TVs. E você vê muito mais ex-jogadoras mulheres. E eles estão investindo mais também nas coberturas de futebol feminino, na WSL aqui, enfim. Então, mas no jornalismo esportivo, eu acho que, de uma forma geral, é isso. As mulheres são menos mulheres comparadas com o Brasil, mas eu acho que eles são mais abertos quanto a essa coisa da idade, que eu acho excelente, né? Que eu acho que é algo que a gente ainda tem que progredir no Brasil. Se livrar um pouco desse estereótipo de a mulher precisa parecer ter uma determinada aparência para estar na TV falando sobre futebol. Nathalie, você como uma frequentadora assídua, né, dos estádios, queria que você falasse um pouquinho sobre a torcida, a diferenciação da torcida britânica, né, tanto nesse comparativo de ser mais fervorosa ou não com relação ao Brasil e o próprio comportamento também dos torcedores, essa diferença, esse panorama. É completamente diferente, completamente. A torcida latina, a torcida sul-americana principalmente, né, ela é muito mais quente, ela é muito mais barulhenta. Quando os ingleses ou os europeus vão para um jogo de futebol na América do Sul, eles ficam encantados, eles ficam assim. E às vezes eles vêm me mostrar vídeos, nossa, você viu isso? Aí vem me mostrar um vídeo e eu pensando, vi isso umas 20 vezes já. Não tem nada de só mais um dia na vida do torcedor sul-americano. E para eles é um negócio impressionante. Mas, ao mesmo tempo, o torcedor inglês, apesar... E assim, aí o torcedor inglês ele é menos silencioso por vários motivos. Porque socialmente ele é mais quieto, ele é mais calado. Porque os estádios passaram por todo o processo de reestruturação. O futebol inglês teve que superar o hooliganismo, tragédias de estádios. Hillsborough deixou muitas marcas no futebol inglês. Então, eles tiveram que reestruturar os estádios de uma maneira que os torcedores não possam ficar de pé. E agora eles estão determinando, né, standing areas para ter torcedores de pé. Mas, assim, foi uma gentrificação que, até certo ponto, era necessária. Eles precisavam, porque o futebol inglês estava num ponto muito descontrolado. Na década de 80, principalmente, né? E agora eles estão tentando encontrar um equilíbrio maior, mas aí mas aí também tem a questão da comercialização, o quanto o futebol inglês é inacessível para a maioria dos ingleses, porque os ingressos são muito caros, e para você ser detentor de ingresso para a temporada, né, o season ticket holder, existem filas muito grandes, não é barato também, então existe toda uma discussão aí sobre a gentrificação do futebol inglês, mas de uma forma geral, o clima nos estádios, ele é bem mais contido. Ao mesmo tempo, o torcedor inglês ele tem uma coisa de ser muito fiel ao clube, ao time, aquela rotina, a ir para o estádio, a geração atrás de geração, ir para o estádio e levar famílias, e isso é muito legal. Fora que eles têm muito forte essa coisa do time da cidade, ou do time da região, ou do time do bairro. Não é que, nossa, eu moro em Preston, e o meu time é o Preston North End e o Manchester United. Não, meu time é o Preston North End. Não importa a divisão que ele está jogando. Então, isso eu acho muito legal. O torcedor inglês, ele realmente apoia o time da cidade, o time do bairro, eles acompanham mesmo. Eles têm a cultura das ligas menores, das divisões menores muito forte, e eles gostam de alimentar isso. Então, isso eu também acho muito legal. Mas em relação à atmosfera, com certeza a atmosfera dos estádios sul-americanos é bem... É diferenciada. Eu ia até comentar contigo, eu tenho essa percepção de que times de divisões inferiores, a torcida é até um pouco mais apaixonada, né? É mais o clima mais quente. É isso mesmo? Porque eu acho que, primeiro, você vê mais daquele torcedor inglês tradicional que vai no jogo sábado às 3 horas da tarde. Não tem tantas restrições, né? Porque as restrições são mais para as divisões de elite. Então, os times de divisões... E assim, também tem aquela coisa do torcedor que sofreu muito e passou ali anos sofrendo com o time. É um outro nível de envolvimento. A gente está vendo um pouco isso
com o Nottingham Forest, que é um clube gigante aqui da Inglaterra, é um clube muito grande, mas é uma torcida que passou muitos anos sofrendo, né? E agora volta para a Premier League, então você vê um pouco isso em clubes com trajetórias mais sofridas. O torcedor vem junto. Agora, o torcedor que já está acostumado, que está ali disputando as primeiras posições, ou está na primeira divisão há muito tempo, ele fica, entre aspas, mais mal acostumado, né? Mas é muito legal. O clima em estádios menores ou de divisões menores é muito legal. Eu sempre recomendo, assim. Todo mundo, é claro, todo mundo quer vir e acompanhar um jogo de Premier League, mas a experiência de acompanhar jogos em loco, em estádios menores e divisões menores é muito legal. Sem sombra de dúvidas, a gente percebe isso mesmo. Nathalie, com relação aos técnicos, assim, a sua abertura, nesse tempo de trajetória aí, qual você considera, assim, vamos dizer, entre aspas, mais simpático, mais acessível, o Boa Praça daí do Reino Unido? Olha, eu graças a Deus, sempre me dei bem com os treinadores. Desde o Brasil, eu sempre procurei conversar com treinadores, porque eu acho que é uma troca muito legal e a gente acaba aprendendo muito com eles. E eu acho que eles reparam muito quem quer aprender com eles e quem quer realmente tirar coisas das entrevistas coletivas, da forma como eles respondem, da forma como eles veem futebol. Então, sempre tive bons relacionamentos com treinadores e eu gostava muito disso. E aqui a gente tem o privilégio de cobrir uma liga que tem os melhores treinadores do mundo, né? Então, vamos aproveitar isso. Eu acho que também tem um pouco dessa coisa do latino, nós somos mais informais, nós somos mais calorosos. Então, e isso fica muito mais claro depois que eu mudo para cá e começo a conviver com jornalistas do mundo inteiro. Então, pra gente, é muito natural você chegar e dar oi para um treinador ou se apresentar e fazer uma brincadeirinha. Só que eles não estão tão acostumados com isso. Então, eu acho que isso, de alguma forma, acaba chamando atenção para você, essa informalidade, essa coisa de não estamos aqui, tipo, com muito formalismo ou muito preocupado e não, preciso te agradar, preciso que você goste de mim. Não, ele é uma pessoa como qualquer outra pessoa, né? Então, isso acabou quebrando algumas barreiras e acaba facilitando no contato com eles. Então, como eu tive a oportunidade também de entrevistar esses treinadores muitas vezes pela Premier League, eles se acostumam com você, né? E até quando o Pochettino estava aqui, a gente tinha essa coisa dos sul-americanos, então é uma conexão meio instantânea. Ele também é um cara super despachado e muito gente como a gente, então foi muito legal trabalhar com ele esse tempo todo. E até quando ele estava no PSG, toda vez que eu ia lá, ele me via, vinha dar um abraço, puxava conversa, queria saber como eu estava, como estavam as coisas. Mas eu te vi no corredor, eu sabia que era você. Eu falei pro Jesus, que é o assistente dele, eu falei, é a Nathalie, eu tenho certeza que é ela. E ele é um cara muito legal. Todo mundo pergunta muito do Guardiola e do Klopp, e graças a Deus eu tenho relações muito boas com os dois. O Klopp é um cara que eu entrevistei muito, assim, no período inicial, e recentemente tenho entrevistado menos, porque eu tenho falado mais com os brasileiros, né, do Liverpool, mas é um cara que também, né, 7 temporadas, ele te vê, agora no começo da temporada eu fui fazer a Supercopa da Inglaterra, e ele saindo do túnel, eu tava esperando as entrevistas, ele vem, me vê, me dá um abraço, eu falo parabéns pela conquista, ele sempre procura vir e conversar e puxar papo, e isso é muito legal. E o Guardiola é um estilo mais... Cara, ele é mais reservado, mas ele não é. Porque quando você senta com ele, ele é um cara muito legal. Ele é muito legal. Ele é um cara muito legal. E ele sempre foi, assim, nota 1000 comigo, me tratou super bem. Tipo, vinha, perguntava, tá tudo bem? Como tá a família, sabe? E até depois de entrevistas, ele é sempre muito simpático, mesmo quando ele perde. Acabei desenvolvendo
boas relações com os dois, mas é também muito da convivência e deles saberem que, né, que podem confiar em você e que, né, que você tá ali há muito tempo, e também essa informalidade que a gente tem, que é mais natural, nossa, né, de uma certa maneira. Eu acho que flui, e acho que eles gostam disso, porque, sei lá, se é o Guardiola, todo mundo vai te tratar como Pepe Guardiola, né? Ninguém vai te tratar como o cara que tá ali, entendeu? Então é divertido. E eu gosto muito deles, e eles me... Tive ótimas experiências com todos eles, com muitos grandes treinadores. Isso é realmente é muita sorte, assim, ter essa oportunidade de conviver com eles. Muito bacana. Nathalie, em off a gente falava sobre surpresas com relação a passagens, né, de treino em dias errados e tal. Dentro dessa trajetória sua no jornalismo, tem alguma história inusitada, alguma coisa assim que foi fora da curva mesmo, nesse sentido? Essa temporada eu tava até falando que... Tava falando pra minha produtora, eu preciso escrever um livro só dos perrengues que eu passo aqui. Porque é muito perrengue, é muito perrengue, gente. Nossa, mas assim, quase toda semana tem perrengue. Porque como a gente trabalha sozinha, né? É muita coisa que pode dar errado, que você tem que resolver, né? Então, o trem é um clássico. Trem cancelado, trem sem marcação de assento, e daí você tem que chegar desesperadamente, correr junto com carregando todos os equipamentos para conseguir sentar no trem, pegar trem errado, e até trabalhando sozinha, equipamento que não funciona, e daí você tem que fazer funcionar, e ao mesmo tempo você, assim, tá desesperada, se descabelando, e daí em 10 minutos você tem que estar pronta, serena, tranquila e bonita, com todas as informações na cabeça. Cara, é muita coisa que acontece e que dá errado para no fim dar certo no ar, entendeu? Eu acho que esse é o grande desafio. Esse ano mesmo eu estava nos Emirados, né, para fazer o Mundial de Clubes com o Palmeiras e o Chelsea, e acompanhando os dois, e cara, era muito difícil, porque assim, comunicação é diferente lá, chip, sinal de celular, sinal de live view, e daí você encontra um lugar, e aqui tem 1000 restrições, às vezes você monta todo o equipamento, aí chega, não, você não pode estar aqui, porque aqui é área privada, mas você está em frente ao estádio, mas a rua em frente ao estádio é uma área privada, então você tem que pagar para estar lá, aí você tem que tirar tudo, aí você discute com segurança é super grosseiro, aí você tira tudo, vai para outro lugar. Nos Emirados, quando eu tava fazendo o Mundial de Clubes, nossa, assim, que daí aparecem as pessoas que você pensa, nossa, tem gente legal no mundo, né? Porque eles veem você no perrengue, veem você na muvuca e sozinha com todo o equipamento, e daí vem um e fala, não, daí você tem que correr de gente que tá vindo, meio sem ver onde tá indo, com bateria e não sei o que, aí passa um torcedor e pega a sua mala e fala, eu levo seu equipamento para você, e daí me ajuda, assim, sabe? Você fala, nossa, tem pessoas legais no mundo, sabe? Isso acontece muito, o tempo todo, realmente puxado, é puxado, mas é muito legal você ver quando aparece gente que só quer te ajudar, assim, sabe? E no fim das contas... Mas é muito perrengue, gente. É muita coisa que tá errado e que você... Nossa, vocês não têm ideia. Às vezes quando eu entro no ar, eu falo, eu não acredito que deu tudo certo no ar. Porque tipo, a bateria que acaba, a luz que quebrou 10 minutos antes de eu entrar no ar, eu tive que consertar e consegui consertar, é o torcedor bêbado que fica rondando em volta e você rezando para ele não entrar no seu link enquanto você está dando todas as informações, porque se você entrar no seu link não tem o que fazer, você está lá sozinho, não tem o que fazer, o que tirar, no máximo você devolve pro estúdio e fala, olha, daqui a pouco a gente volta, e aí logística de viagem. Nossa, já cheguei uma vez no hotel
meia-noite, depois de, nossa, ter dado tudo errado durante o dia, trem cancelado, aí tive que mudar de trem, aí chega no estádio, aí dá coisa errada com o sinal e não sei o que, assim, pego o trem da volta muda de plataforma, aí eu saio de um trem, vou para outro, não consigo assento, fico de pé o caminho inteiro com todo o equipamento, chego em Manchester meia-noite, entro no hotel, o hotel deu overbooking. Eu não tenho onde dormir. E daí, nossa... Aí eu vou lá, converso, eu tava quase chorando na recepção, eu tava tão exausta, tão cansada, eu falei, meu amigo, é meia-noite, eu só preciso de uma cama, não, mas a gente vai tentar encontrar outro hotel pra você. Eu falei, mas não dá tempo, eu só quero dormir agora, porque teve problema de vazamento no hotel, eles tiveram que fechar dois quartos, e daí como o hotel tava todo bucado, eles acharam que eu não ia aparecer mais, porque o trem tinha sido cancelado, exato. No fim das contas, eu tava assim, eles ficaram com tanta dó de mim, que eles me trouxeram chá, bolachas, o chefe de cozinha veio me consolar, e daí no fim eles assim, Deus mandou um grupo de pessoas fazendo check-out à meia-noite e meia. Nossa. E daí, olha, acabou de vagar um quarto. Eu falei, nossa, não acredito, obrigada a Deus. E daí eu consegui dormir para no dia seguinte fazer outro jogo em Manchester. Nossa, perrengue. Tem história. Nathalie, com relação às entradas, né? As suas entradas ao vivo durante os intervalos do jogo, a logística ali é rápida, né? É aproveitamento de tempo total, porque a gente vê que você entra justamente no intervalo de 15 minutos, há uma preparação antes, né? Eu acredito você montando aí todo o equipamento, mas é rápido, né? Rapidíssimo. Então, no caso de jogos da Premier League, quando a gente entra no intervalo, a gente usa a estrutura da Premier League. E daí eles montam uma câmera com sinal que já vai para o Brasil e que eles operam. Sim. Então isso ajuda tremendamente. Sim, mas porque eu fiquei imaginando, eu falei, não, tem que ser guerreira mesmo para dar conta. Não, a Premier League, no pré, no intervalo e no pós, a gente tem uma entrada com eles na beira do campo. Quando a gente entra de fora, aí é com o nosso equipamento que a gente opera. E o pós-jogo é geralmente com o equipamento deles. Às vezes acontece de não ser, mas geralmente é. Isso a Premier League. Europa League, Champions League já é diferente. FA Cup, diferente. Carabao Cup, né? Copa da Liga, diferente. Aí você tem que fazer tudo com o seu equipamento. Intervalo, pré e pós. Então, aí é mais puxado. Mas a Premier League, graças a Deus, dá uma estrutura legal pra gente trabalhar. Adianta sim o serviço. Com relação, Nathalie, à Copa do Mundo, né? Pouco mais de 70 dias para o início da competição no Catar. Como é que está aí a expectativa do inglês com relação à Copa como um todo, as favoritas que eles colocam e a própria English Team? Então, eu tô achando eles até otimistas, sabia? Eu acho que depois de tudo que aconteceu na Rússia e depois na Euro, eles vendo o progresso da seleção inglesa, porque o inglês, ele tinha uma relação muito ruim com a seleção. E de sempre criticar, de nunca acreditar muito. E a Rússia meio que mudou um pouco isso. E eles amoleceram um pouco o coração para a seleção deles. Eu vejo hoje o torcedor inglês bem mais envolvido com a seleção e até muitos deles apontando a Inglaterra como um favorito para chegar longe na Copa do Mundo. Eu lembro que na Rússia, nas primeiras fases, os torcedores não iam porque eles falavam, a gente vai cair nas oitavas de final mesmo, e não viajavam porque achavam que não ia dar certo. E hoje eu vejo o torcedor bem mais empolgado e bem mais envolvido. Mas eles sempre colocam o Brasil como um dos favoritos a ganhar a Copa. A gente é muito, muito, muito respeitado aqui na Europa. Outro dia eu tava conversando com o Lloris, eu fui fazer uma entrevista com ele, e ele é um cara super legal. E daí depois da entrevista, eu tava só conversando, eu falei, tô preocupada. A gente tava falando de Copa, né? Eu falei, tô preocupada com vocês. Aí ele falou, ele fez assim, levantou a sobrancelha, ele falou, a gente que tá preocupada com vocês. Eu falei, mas na verdade, vocês são o melhor elenco da Copa. E os atuais campeões. Eu falei, vocês são os atuais campeões, melhor elenco de seleções. Ele falou,
Mas eu quero ver como que a gente vai responder à pressão de chegar numa Copa do Mundo como atuais campeões. Eu não sei, eu ainda quero ver como que esse grupo vai responder. Vocês não, vocês já ganharam muitas vezes, vocês já sabem conviver com isso, lá. Então, existe um respeito absurdo assim, com a seleção brasileira e com o que a gente pode fazer na Copa do Mundo. Mas eu vejo os ingleses até bem empolgados com a seleção e razoavelmente otimistas para um povo que é considerado naturalmente pessimista, né? Eles sempre falam isso. Não, mas nós somos pessoas negativas, nós somos pessoas pessimistas, tá? Eles brincam com isso, né? Então, dados os padrões, né? Eles estão até otimistas. Maravilha. O assunto agora é Premier League. Esse início de temporada avassalador, equilibrado, né? Diferente das últimas temporadas, equipes aparecendo com destaque, além do Arsenal fazendo uma campanha interessante, embora tenha perdido a invencibilidade no último final de semana, mas aparece como, querendo ou não, uma grata surpresa pela continuidade, né, do trabalho do Arteta. Tem o Brighton também surpreendendo, o Manchester começando a de fato engrenar depois daquela goleada, né, vexatória, que você inclusive estava por lá acompanhando este jogo. Como é que você analisa, Nathalie, esse começo de Premier League? Dá para cotar alguém como favorito? Esse cenário que a gente vê é impossível. Para mim, o favorito é o Manchester City. Nós temos um favorito e é o Manchester City. Por tudo que eles já fizeram nos últimos anos, mas não só por isso, porque apesar deles terem perdido pontos já em 2 jogos, né, terem tido 2 empates, um com Newcastle e outro com Villa, eles melhoraram, né? Eles têm o maior, talvez o maior centroavante do mundo hoje. Você pode até debater isso entre ele e o Lewandowski, mas o Haaland, o que ele já vem apresentando nas primeiras rodadas realmente é suficiente para a gente colocar o Manchester City como um diferencial. Ele é um diferencial para o Manchester City, isso já é suficiente para a gente cravar. E daí a gente tem outros clubes. O Liverpool está no começo de temporada muito esquisito, mas eu realmente acredito que eles vão engrenar em algum momento da temporada. Eu não acho... Eu acho... A gente estava até falando isso no podcast, né, no Correspondentes, nessa temporada. Os grandes, eles não vão... Eu acho que a distância não... Eu acho que eles vão perder mais pontos do que nos anos anteriores. Uhum. Mesmo assim, eu ainda acho o City favorito. Só que eu acho que a gente vai ver mais tropeços. Essas temporadas malucas que a gente viu, os times fazendo 100 pontos, sabe? Eu polarizando, acho que né? Meio que polarizando também a disputa, né? Entre o próprio Liverpool e o City. Eu acho que os outros vão diminuir um pouco mais a distância do Liverpool e do City. Eu acho que não vai ser tão descarada quanto foi nos últimos anos, que foi uma disputa completamente bipolarizada ali entre Liverpool e Manchester City. Você tem o Arsenal, que tem um projeto muito legal e, mais do que isso, vem jogando bem, vem mostrando coerência em tudo que eles vêm construindo nos últimos anos, mas ao mesmo tempo precisa ganhar os jogos grandes, precisa aprender a ganhar os jogos grandes, não só jogar bem nos jogos grandes, porque isso eles já vinham fazendo um pouco na temporada passada e eles jogaram bem contra o Manchester United, mas no fim deu United. O United é uma interrogação para mim, eu tô bem curiosa, porque no começo da temporada foi uma tragédia. E agora você vê não uma luz no fim do túnel, você vê uma luz no fim do túnel. Assim, realmente algo que inspira mais confiança. Vai ser suficiente para eles brigarem pela 4ª vaga, para ser terceiro, ou até para brigar ali nas primeiras 2 posições? Não sei. Não sabemos, a gente precisa ver qual o grau de consistência que esse United vai conseguir demonstrar, principalmente levando em consideração o quanto a inconsistência foi uma característica do Manchester United nos últimos anos, especialmente depois da era Ferguson. Então, mas eles finalmente parecem estar criando uma identidade. O Ten Hag é um excelente treinador, se reforçaram bem, trouxeram boas contratações, mas eu também achei que eles tivessem se reforçado bem na temporada passada. Mas eu acho que dessa vez eles realmente conseguiram trazer
jogadores que encaixam bem no que o Ten Hag quer para o time, mas vamos ter calma, porque o Manchester United é essa incógnita há alguns anos, então acho que a gente ainda precisa de algum tempo. E o Chelsea também está no começo esquisito, ao mesmo tempo eles têm excelentes jogadores, eles têm um ótimo treinador, então não dá para descartar o Chelsea. O Chelsea em jogos grandes geralmente vem forte e entrega. E o Tottenham tem um baita treinador no Conte, se reforçou muito bem na janela, mas eu quero ver como que o Tottenham vai lidar com todas as competições que eles vão ter que lidar nessa temporada, jogando Champions League, as Copas e a Premier League, mas tem a linha de frente de a gente ficar babando, né, porque Richarlison, Kulusevski, Son, Kane, são jogadores extremamente talentosos que eles podem rodar. E o Liverpool, a gente tem que esperar, mas é o Liverpool do Klopp, e eles têm que encontrar o pace deles ali, mas eu acho que... O próprio Darwin também, né? O Darwin Núñez se adaptar, de fato, tem sido complicado, né? A gente tem acompanhado que a marcação tem sido intensa com relação a ele pegou esse gancho com relação àquela expulsão contra o Henderson, né? Aquele entreveiro que ele teve, e a gente percebe os marcadores pegando em cima, né? Então acredito que até ele se adaptar ainda vai demorar um pouquinho. E é normal, né? Todo jogador, eles costumam ter né? É todo jogador que nem o Haaland que já chega, né? Voando. Mas é normal os jogadores tomarem esse tempo de adaptação. O Darwin Núñez é um cara jovem, né? Mas eu acho que ele vai entregar também. E eu acho que o Liverpool, na verdade, as adaptações passam muito também pelo meio de campo, pelos problemas de lesões que eles vêm tendo. Então, é um começo estranho do Liverpool, mas eu acho que a gente vai ver o Liverpool de volta logo. Não sei, espero que não demore muito, né? Porque para eles não se distanciarem muito da briga, porque eu quero o maior número possível de brigando, né? É isso que a gente quer, a gente torce para isso. Nathalie, na última janela de transferências encerrada na última semana, a gente teve a Premier League com protagonismo total, né? Das 10 transações mais volumosas, mais expressivas, 7 eram de times da Premier League, inclusive o próprio Nottingham, como você falou, que está de volta, né? Depois de 23 anos à elite do futebol da Inglaterra, e também abriu os cofres, né? À torta e à direita, contratações e tudo mais. Como é que você analisa esse protagonismo da Premier League, se a gente somar esses quase 2 bilhões, né, de libras gastos, somando as outras ligas, a Premier League foi superior, né, não só no sentido de volume de clubes, mas também nas cifras investidas. Eu acho que existem alguns fatores. Um é o efeito pós-pandêmico, que a gente imaginou que fosse vir na janela anterior, mas os clubes ainda estavam muito cautelosos. A gente também vê clubes com donos novos, como o Chelsea querendo investir, querendo mostrar presença na janela de transferências e investir. Os Glazers querendo dar uma resposta, né? Os Glazers querendo dar uma resposta diante dos protestos. O Chelsea sempre gasta muito na janela de transferência, mas ainda chegar e querer botar uma grana e mostrar a que veio. E a gente tem os novos donos do Newcastle também, e aí você tem a situação do Manchester United, que trouxe um treinador novo, que vem sendo muito criticado administrativamente, e quer apoiar esse treinador, e quer trazer grandes nomes, e também um clube que não tem um planejamento bem feito a médio e longo prazo, né? Tá ali para apagar incêndio. Então, o mercado vai ditar preços altíssimos, principalmente para um clube que eles sabem que tem poderio financeiro e que está desesperado. E daí eles vão lá e vão pagar 100 milhões de euros no Antony. Fora isso, você tem clubes como Nottingham Forest, que tem os donos gregos, que eles tiveram um acesso que não estava nos planos, né? Foi surpreendente, foi antes do previsto, então eles tiveram que reforçar muito e trazer uma quantidade absurda de reforços. E você tem um novo acordo de transmissão. Eles pararam de renovar
League acabou de ficar com os detentores locais e internacionais, e daí é dinheiro que entra, e é o maior acordo para detentores internacionais que a Premier League já viu. Pela primeira vez, os detentores internacionais pagam mais dinheiro do que os detentores de direitos da Inglaterra. Então, dá uma confiança para os clubes também gastarem mais. Então, também teve esse impacto. Fora o fato da Premier League ser a mais competitiva do mundo e estarmos em um ano de Copa do Mundo, e muitos jogadores quererem estar jogando em alto nível para chegar no Catar de forma muito competitiva. Então foram uma série de fatores que acabaram aquecendo muito essa janela de transferências, e a gente viu essas cifras exorbitantes e essas compras loucas e esse deadline day cheio de gente chegando. Foi uma loucura essa janela de transferências, realmente. E nessas movimentações de mercado, a gente viu o Brasil sendo protagonista. Como é que tem sido a repercussão da chegada de brasileiros, o maior volume na história de jogadores brasileiros na história da Premier League? Como tem sido, tanto da imprensa, essa movimentação, essa repercussão, chegada do próprio Antony, a volta do Willian, enfim, toda esta situação de mercado, tendo os brasileiros com grande destaque. Imprensa e torcida, como é que tem sido? Vários jornalistas já vieram me falar para mim: nossa, mas você vai ter muito trabalho nessa temporada, hein? Não para de chegar brasileiro. E até um deles me falou: nossa, eu não lembro de uma temporada que tenha um número tão grande de brasileiros, não só quantitativamente falando, mas também brasileiros de alto nível, né? É muito jogador bom. Eu falei: nossa, mas muita gente da seleção, sei lá, 3/4 da seleção brasileira tá aqui na Inglaterra, né? É muita gente buscando vaga na Copa e querendo aparecer. E é claro, né? A comissão da seleção acompanha muito a Premier League, porque é o torneio mais competitivo do mundo e a gente tem muitos jogadores aqui. Então, eu particularmente fiquei surpresa com o número de brasileiros. Eu até imaginei antes que, por ser uma janela muito próxima da Copa do Mundo, que talvez os jogadores ficassem um pouco receosos de mudar, não só de clube, mas de liga, porque existe um tempo de adaptação, e na verdade foi o contrário, né? Eles querem sequência, nem em clubes estão brigando pelas primeiras posições, como o caso, por exemplo, do Renan Lodge no Nottingham Forest. Ele chega para ter sequência e para jogar de forma muito competitiva, né? Disputar a Premier League. E daí você tem outros jogadores que chegam em grandes clubes, com mais destaque. Foi surpreendente. Eu não imaginava que a gente teria tantos jogadores brasileiros mudando de liga 6 meses antes da Copa do Mundo. Mas pra gente é ótimo, né? Pode trazer todo mundo, eu adoro. Quero todo mundo aqui, só vem, gente, só vem, pula que a água tá quentinha. Nathalie, um dos materiais mais recentes seu que foi produzido foi a entrevista, né, com o Casemiro, e deu o que falar. Você conseguiu tirar dele uma aspa interessante com relação à Champions League, né, dele dizer que já tem 5 e tal. Isso repercutiu e foi reproduzido em vários lugares do mundo. Como é que foi esse bate-papo com o Casemiro? O fato de também reencontrá-lo, né? Como você falou no começo do nosso bate-papo aqui, trabalhou como setorista na Rádio Globo, do São Paulo, e aí depois de tanto tempo você encontrar novamente o Casemiro, ele que chega com um status também de um grande reforço para o United. Não, foi muito legal. Quando saiu a notícia, eu pensei, pena que não vai virar, porque seria tão legal ter o Casemiro na Premier League. E daí, quando eu fui virando, eu falei, nossa, ele vem mesmo, que demais! Eu conheci o Casemiro quando ele estava virando profissional, né? Eu era setorista de São Paulo, pela Rádio Globo, e o Casemiro estava subindo para o profissional. Então, eu entrevistei algumas vezes, fiz a entrada ao vivo com ele no Globo Esportivo, entrevistei ele algumas vezes como o jogador que estava subindo, né? Então é muito legal poder acompanhar a trajetória do Casemiro e sempre torci muito pelo sucesso dele, porque achava ele um menino incrível, assim, um menino legal, super focado, extremamente profissional lá no Real Madrid, sangue nos olhos, né? A gente gosta de jogador assim, né? Que mostra esse tipo de vontade, uma liderança natural.
e acompanhei na seleção brasileira, cobri seleção algumas vezes com o Casemiro jogando. Então, no dia da entrevista, até quando ele entrou na sala, ele olhou para mim, apontou e falou: Você tá aqui. Eu falei: eu tô aqui. Aí quando eu sentei para conversar com ele, eu falei: pô, você me faz sentir velha, cara. Eu te entrevistei quando você tava subindo pro profissional. Ele falou: eu lembro. Eu falei: ninguém tá ficando mais novo também, né? Também não passa tá, para todo mundo. Não é mais um menino. E ele é um cara super legal. Torço muito pelo sucesso dele, porque é um cara extremamente profissional e que teve uma trajetória, não foi reconhecido no Brasil como deveria ter sido. Lembro quando ele saiu do São Paulo e foi para o Real Madrid B, as pessoas torcendo o nariz: nossa, o que o Real Madrid tá fazendo? O Casemiro no Real Madrid B, e olha aí, né? 5 Champions League, La Liga, Copa do Rei, Seleção Brasileira, e assim, um cara, é incontestável que ele é um dos melhores, se não o melhor cara na posição dele. Então, é muito legal você ver o profissionalismo ser premiado, o profissionalismo, a persistência, e é claro, o talento, ele é muito talentoso, mas ele é extremamente trabalhador, sempre foi muito trabalhador, então é muito legal ver isso. E na entrevista, ele é um cara que não dá declarações polêmicas, né? O Casemiro, ele é bem... centrado. Ele é super centrado, ele é um cara tranquilo, assim, quando você conversa com ele é um cara naturalmente tranquilo, né? E daí eu falar aí essa aspa ou foi mais fora da Inglaterra? Ou deu... Não, repercutiu em alguns lugares. Eu vi a Sky Sports deu, o Marca deu, vira e mexe alguém me marcava ali para eu assistir, para eu ver que esses veículos tinham dado. Mas eu fiquei bem... eu fiquei surpresa na hora, foi muito espontâneo, foi super espontâneo, porque a gente já vinha falando dessa escolha dele ir para o Manchester United, que eu acho que faz todo sentido. As pessoas torceram o nariz: nossa, o Casemiro tá fazendo, tá ganhando tudo no Real Madrid, mas faz sentido. Ele é um cara um cara ambicioso, que busca novos desafios, e ele foi muito espontâneo ali, né? Já tenho 5, mas não significa que não. Que não... E aí depois eu até perguntei pra ele, falei: não, mas ok, ok, mas assim, é muito normal os jogadores colocarem no contrato, né? Que querem jogar, colocarem como uma condicional, na verdade, que querem jogar Champions League. Eu não falei isso pra ele na hora, mas vi de Cristiano Ronaldo. Toda essa janela a gente fica ouvindo que o Cristiano Ronaldo queria sair do Manchester United porque ele queria jogar Champions League, né? E daí ele falou: não, realmente é bem normal, são situações completamente diferentes. E daí ele deu uma explicação muito legal sobre os motivos que levaram ele ao Manchester United e o tratamento que o United deu para ele. E essas coisas realmente contam para os jogadores. A gente percebe ao longo dos anos o quanto eles... você chega num lugar, você quer se sentir querido, prestigiado, você não tá começando agora, então você já conquistou seu espaço no futebol, e o Manchester United teve uma postura muito legal com ele. Mas assim, eu tenho muita confiança que o Casemiro vai ter muito sucesso aqui na Premier League, que ele vai realmente entregar atuações. Eu vi muita gente aqui na Inglaterra falando: não sei, ele tem 30 anos. Eu falei: gente, o que vocês estão falando? Garoto. Confiar. Imagina, ele tem 30 anos, mas tá voando, pelo amor de Deus, né? Que desconfiança é essa do Casemiro? Tem menor cabimento. Então eu tenho certeza que ele vai entregar ótimas atuações aqui no United. E torço muito pelo sucesso dele. Ele é um cara muito legal. E uma das grandes novelas, como você falava anteriormente, com relação à movimentação do mercado, foi essa situação, né, do Cristiano Ronaldo, essa indecisão, essa incerteza com relação à transferência, sempre se cogitando uma saída, sempre aparecendo clubes novos sendo cotados, rejeições também por parte de clubes que foram cotados como interessados na suposta contratação do atacante português. Você considera, Nathalie, que o caso, embora é bem verdade, a janela já foi fechada e tudo mais, mas foi um caso superado dentro da equipe do United? Ele vem assumindo aí essa condição que de fato vai ser essa realidade, assumindo também a condição de reserva. A gente tem observado na maioria dos jogos figurando, entrando 20, 30 minutos no máximo. E como é que você vê essa situação do Cristiano? Eu estava até comentando isso na gravação do podcast ontem.
Eu acompanhei todos os jogos do United nessa temporada, tirando essa última partida contra o Arsenal, eu estive no estádio em todos. E eu sempre achei a postura, a linguagem corporal do Cristiano Ronaldo no banco positiva. Eu não achei que ele ficava ali... É que eu acho que a TV, às vezes, explora muito, mas eu via ele conversando com os companheiros, no aquecimento, brincando, rindo... ali com o grupo dos portugueses brasileiros, né, agora, mas eu não... É que no começo da temporada até reportou-se muito que ele estava mais isolado no clube, que ele não conversava, e eu não vou entrar nesse mérito, porque não é uma notícia minha, mas o que eu acompanhei nessas primeiras rodadas, em todas essas rodadas, né, que ele ficou no banco de reservas, é um cara que estava ali, deve estar frustrado com certeza, porque ninguém senta no banco de reservas feliz da vida, e eu acho isso natural, mas demonstrando a frustração dele em campo, quando ele perde uma oportunidade, quando não recebe uma bola, como a gente já viu o Cristiano Ronaldo 1 milhão de vezes, né? Mas vamos ver depois da Copa, na verdade, porque tem janela de transferências em janeiro, então não sei quanto tempo de jogo ele vai ganhar, eu imagino que ele deve jogar a Europa League agora, e eu acho que o assunto ele é superado por hora, porque agora ele está no Manchester United, que não está jogando a Champions League, mas ainda é um dos maiores clubes do mundo, é um clube que está mostrando evolução real, e ele pode não estar entre os titulares agora, mas a gente sabe que essas coisas mudam, então se ele tiver uma sequência de 2, 3 jogos marcando gols e se mostrando útil, não útil, porque útil ele sempre mas é funcional dentro da forma como o Ten Hag quer montar o time, pode ser só uma questão de tempo para ele voltar a ser titular. Eu acho muito mais provável que isso aconteça do que isso não aconteça. Então, Ronaldo daqui até a Copa do Mundo, porque no fim das contas ele quer chegar bem, né? Ele quer chegar bem no Qatar. Então eu acho que ele vai ter isso muito claro e ele vai agir de forma extremamente profissional no Manchester United. É isso que eu espero dele. Bem, a gente está chegando ao fim do nosso papo, mas antes chegou aquele momento de se comprometer com relação ao que vem na temporada, aí, tanto da Premier League como da Copa do Mundo. Queria seus palpites, Nathalie. O G4 ali da Premier League, o top 4 da principal competição, né, de futebol internacional do continente, do planeta, enfim, do planeta bola, e também o seu palpite com relação à finalíssima da Copa do Mundo. O que a Nathalie palpita? Nossa, eu fiz os palpites no começo da temporada e eu vou ter que mudar tudo. Primeiro que eu coloquei Liverpool como campeão, mas eu cedi a pressão, na verdade, porque eu acho que eu já achava que era o City, agora eu realmente acho que vai ser o City de novo. Mas eu acho que pode ser City, Liverpool, porque eu ainda acredito no Liverpool. City, Liverpool, eu tinha colocado o United, tinha colocado Chelsea, não, eu tinha colocado Tottenham e Chelsea, acho que era isso que eu tinha colocado. Mas eu vou botar o Arsenal e o Tottenham. Eu acho que vão ser as top 4. Acho que o United vai brigar ali, vai brigar firme, mas não sei. E eu acho que o Arsenal termina na frente do Tottenham, porque o Tottenham tem a Champions League e o Arsenal tem a Europa League, que eu acho uma competição mais, principalmente nas primeiras fases. Então eu acho que isso pode acabar fazendo diferença. Agora, a Copa do Mundo é uma caixinha de surpresas. É muito, muito difícil prever. Se eu tivesse que falar uma final hoje, eu falaria Brasil e França. Eu acho que o Brasil pode chegar na final. Ou Brasil e Espanha. Porque eu assim como o Loris, também quero ver como que a Espanha vai responder à pressão de chegar numa Copa do Mundo como atual campeã. Porque vimos em 2002 que não respondeu bem à pressão. Tem sempre muita coisa acontecendo ali na seleção francesa, né? Então nunca dá para ter certeza do que
pode esperar, mas é um elenco ridiculamente bom e extremamente, uma geração absurdamente talentosa, né? Mas de repente. Acredita que essa pode ser a Copa do Neymar no auge dos seus 30 anos, considerada a melhor idade assim dentro do futebol em termos de maturidade, de experiência dentro das quatro linhas? Acredita que essa pode ser a Copa do nosso camisa 10? Eu tenho quase certeza, porque certeza a gente não tem nada na vida, né? Mas que o Neymar não só vai arrebentar nessa temporada do Paris Saint-Germain, porque eu sei que ele quer chegar muito bem na Copa, mas eu tenho certeza que ele vai muito bem na Copa. Eu realmente tenho essa sensação, com a possibilidade de ser, assim, melhor jogador da Copa, porque eu acho que ele tá muito focado nisso, ele tá muito voltado para essa Copa do Mundo. E se a gente olhar as outras participações em mundiais, ele sempre entregou na seleção, né? Ele sempre entregou para a seleção. E em 2014 teve a questão da lesão, e realmente foi muito bem no Mundial, mas o jogo contra a Bélgica poderia ter acontecido qualquer coisa naquele jogo. Foi uma eliminação que o Brasil caiu de pé, né? Como dizem. Foi um baita jogo, mas eu realmente vejo uma Copa do Mundo muito boa para o Neymar e uma temporada muito boa. E ele já está mostrando isso. Nas duas primeiras rodadas do francês, eu já olhei e falei, gente, é óbvio que ele vai arrebentar nessa temporada. Ele chegou com... Assim, ele chegou pronto para transformar a temporada dele. Então, tenho muita confiança que ele vai brilhar mesmo. Maravilha. Nathalie, em nome da TV Torcedores, do torcedores.com, a gente agradece aí o seu tempo, a sua disponibilidade diante dessa insana agenda que você tem, acompanhando aí os melhores do mundo, né? Em termos de jogos, a temporada promete bastante, inclusive você já tem movimentações esta semana para fazer de ligas internacionais, agradecendo por ter aceitado o convite, batido o papo aqui com a gente e continua aí, né, a cobertura com relação a não só a Premier League, mas também no podcast, né, que toda semana tem conteúdo novo para os torcedores, não é isso? Sim, Correspondentes Premier, escutem. Já estamos no mercado, já fazendo podcast. Há um tempo, né? Já vai no quê? Do 240, 241? Por aí. Eu sempre esqueço o número, mas é bem por aí mesmo. E a gente adora fazer o podcast, e o pessoal que escuta é um pessoal muito, muito fiel e participativo, então a gente fica muito feliz. Sempre tem movimentações, né? Tem uma coisa que eu faço é me movimentar pela Inglaterra. Então, essa semana tem Europa League, tem Premier League todo fim de semana, às vezes de dia de semana também, então estamos... E tem o lado Nathalie atleta também, não é isso? Sim, temos esse tipo de movimentação também. No final de setembro eu vou correr a Maratona de Berlim e tenho treinado bastante. Não me pergunte como, tenho conseguido desenhar tudo. Não faço mais nada na vida a não ser trabalhar e treinar. Meus amigos estão chateados comigo porque minha vida social virou meio inexistente. Mas é porque exige dedicação e exige, né, um tempo que muitas vezes, na maioria das vezes, você não tem, mas é muito compensador. Então, tô ansiosa. 25 de setembro vou correr a Maratona de Berlim, segunda maratona. Nathalie, muito obrigado, viu? Até a próxima, se Deus quiser, e valeu aí pela disponibilidade, por toda a atenção durante esse período que a gente percorreu até gravar esse conteúdo no dia de hoje. Não, eu que agradeço, obrigada pelo convite, obrigada pela paciência comigo, com a minha agenda e meus horários mais uma vez, e foi um prazer, obrigada mesmo.